Que existe muito caso de corrupção, de maracutaia no futebol, existe, né? Tem pessoas que acreditam, né, que essa história do Endrick é muito forçada, dele não jogar, dele não ter oportunidade na seleção brasileira, porque o patrocinador dele é a New Balance e a seleção brasileira é patrocinada pela Nike e tal, e não seria muito interessante fazer muita divulgação do Endrick, porque no momento é o melhor jogador que a seleção brasileira tem. Eu não acredito que o Neymar vá jogar a Copa. O Neymar está fazendo mera figuração, é um apoio moral, foi também o apelo popular, né, que fez o Neymar estar na seleção brasileira e os patrocinadores. Então, assim, aquelas pessoas que não acreditam, ai, mas seria muita idiotice pensar nisso, porque o Endrick é da New Balance, porque isso, porque aquilo. Bom, futebol é dinheiro, futebol é interesse, né? Futebol é grana. Então, eu não duvido, eu não descarto de que, o Endrick é o melhor atacante que o Brasil tem. Se ele se destacar, a todo momento vai aparecer ele com a chuteira da New Balance. Vai divulgar e vai vender muito mais a marca. Vai que ele se torna um dos melhores, um dos destaques da Copa do Mundo, mesmo com essa naba de time que o Brasil tem. Vai fortalecer muito mais a New Balance, né, do que a Nike. Porque o jogador ele vai se destacar muito mais do que essa seleção fraca. O Endrick, mesmo o Brasil indo mal, mesmo o Brasil, se ele jogar bem, a torcida vai ficar do lado dele. Ele vai ter uma visibilidade maior na Copa do Mundo. Milhões e milhões, bilhões, né, de telas acompanhando a Copa do Mundo. E o Endrick, com a chuteira da New Balance, vira uma forte concorrente para a Nike. Ah, mas isso é forçado? Bom, eu não acredito e nem desacredito. Mas que é possível? É possível. Você acha que não tem muitos jogadores ali na seleção brasileira, né, que empresários com um poder de influência colocam seus jogadores ali? Vocês já viram a reportagem do Roberto Cabrini? Tem muito interesse, né? É dinheiro, é grana. A seleção brasileira é uma vitrine. A seleção brasileira é pentacampeã mundial, tem uma camisa muito pesada. Então, o jogador, quando ele vai para a seleção brasileira, ele valoriza muito mais, né? Porque tem alguma razão que explique o Ibañez na seleção brasileira, né? Igor Thiago, nunca ouvi falar. Né? E tem algum motivo para o Endrick não ter entrado no jogo contra Marrocos, onde o Rafinha não jogou absolutamente, onde ninguém jogou absolutamente nada, onde inclusive o técnico ele não mostrou nenhuma evolução da seleção brasileira como equipe, né? A seleção brasileira que jogava a bola no Vinícius Júnior o tempo todo e empatou o jogo através da individualidade do Vinícius Júnior. Mas você encontrou algum motivo para o Endrick não entrar nesse jogo? Era jogo para ele ter entrado, ele não tinha responsabilidade nenhuma, não ia ter peso como Casimiro, como tentaram queimar o guri, né? Não teria peso nenhum, porque o jogo já estava empatado, tudo que acontecesse ali era lucro. Então era o jogo perfeito para o Endrick ter entrado. Ah, mas você acha que tem cisma? Eu começo a acreditar que o Ancelotti não tem muito interesse em colocar o Endrick, e nem que o Endrick se destaque pelos outros jogadores. Ah, eles estão unidos, isso. Cara, o Endrick se destacando, ele é melhor que o Rafinha, ele é melhor que o Vinícius Júnior. Tirando o Neymar, que o Neymar não é. O Neymar para mim é ex-jogador. O Neymar não tem mais condições. O Neymar não tem mais condições. Então o Endrick é o cara que, se fosse uma seleção séria, se fosse uma seleção sem ego, né, como antes era, uma seleção mais unida, que o povo ainda, se importava com isso, o Endrick seria titular. Mas
tem coisas obscuras que a gente não tem informação, que por não sei por qual motivo o Endrick é meio que deixado de lado nessa seleção, sendo que ele é o melhor atacante que o Brasil tem na atualidade. Eu torço contra, eu quero que o Haiti, sexta-feira, faça algo histórico, né? Pelo menos empatando com essa seleção e Escócia. O Brasil vai passar, infelizmente, pela fase de grupo, mas eu tenho um pingo de esperança que o Brasil caia ainda na fase de grupos, né? E o Endrick, ele está sendo, na minha opinião, deixado de lado, talvez porque os outros jogadores ali estão vendo muito potencial nele. Há um ciúme do técnico, e também essa história da New Balance eu não descarto, tá bom? Forte abraço, valeu!